Olá, pessoal. Na semana passada, a nossa querida Ivone tratou do primeiro tema das nossas apresentações sobre a história do Espiritismo, os médiuns precursores. Na verdade, nós falamos de precursores desse moderno espiritualismo, uma vez que o termo Espiritismo e doutrina espírita só vão surgir com o lançamento do Livro dos Espíritos em abril de 1857, como veremos com a nossa Carmen. Antes, uma rápida propaganda. Não deixem de assistir os próximos capítulos. Nós vimos com a nossa Ivone os médiuns precursores. Hoje nós veremos o fenômeno de Hydesville e as irmãs Fox. Na próxima semana, veremos as mesas girantes com a querida Ivone. Na outra semana, da diversão aos assuntos sérios com a Carmen. E na quinta semana, doutrina espírita com o nosso Paulinho. Ok? Hydesville, à época, era um pequeno vilarejo no condado de Wayne, no estado de Nova York. Distava uns 30 quilômetros da cidade de Rochester, hoje um grande centro químico. E como vocês podem ver no mapa, fica muito próximo à fronteira do Canadá. E nas pesquisas que fizemos, há uma possibilidade de que essa família tenha vindo do Canadá. Mas, como eu disse, possibilidade. O que realmente sabemos é que a família Fox se estabeleceu em Hydesville em dezembro de 1847. Os Fox eram uma família de fé metodista, composta pelo Sr. John Fox, de origem alemã, e a senhora Margaret Fox, de origem europeia também, um misto de inglesa, holandesa e francesa. Há uma curiosidade diz que, muito possivelmente, o nome original, o sobrenome, era Voss, com V, cuja pronúncia em alemão seria Foss. Então, essa corruptela, e daí, rapidamente, também pela pronúncia, acabou se transformando em Fox. Né? Bom, eles tiveram 7 filhos no total. Uma criança morreu pequena, mas o que vai nos interessar mais são as meninas moças. Margaret, chamada de Maggie, e Catherine, chamada de Kate. Há controvérsias com relação às idades, né? Dizem que a Kate, em alguns lugares, tinha 7, em outros tinha 9 anos, em outros tinha 11, né? E que a Maggie já tinha 12, 14 anos, enfim. O que há é que elas tinham uma certa diferença de idade, a Kate era mais novinha. Tinha também uma, que é mencionada também, uma filha mais velha, a Lia, que na ocasião ela já morava na cidade de Rochester, porque ela lecionava música, né? E um irmão que aparece também, mencionado também, um irmão mais velho chamado David. A casa habitada pela família Fox tinha a fama de ser uma casa mal assombrada. E aí eu faço uma pergunta a cada um de vocês, né? Quem de nós não ouviu histórias, conheceu casos, contou causos, né? Às vezes à beira de uma, sei lá, de uma lareira, né? Com os amigos, né? Os mais novos, acredito que tenham visto assim, em filmes, né, alguns contos ou alguns livros a respeito, mas era uma coisa muito comum, né? Assim, esse burburinho em torno de algo mal assombrado. Bom, a casa que os Fox moravam, na realidade, era uma cabana simples que ela havia sido construída sobre um terreno pantanoso. Os alicerces eram de pedra e tijolo até a altura da adega. Na realidade, era um tipo de porão. E daí para cima
de tábuas. Era uma construção comum à época, lembrando que era uma área meio rural, composta de uma população de baixa renda em sua maioria. Lembra um pouco as construções do nosso Brasil, quando nós vamos ao interior, nós muitas vezes vemos esse tipo de construção, não? Bom, mas vamos à história propriamente dita. Parece que era comum ouvirem-se rumores inexplicáveis, passos como se houvesse alguém andando pela casa, batidas na porta da entrada sem que houvesse ninguém à porta, arranhões na parede, o arrastar de móveis, enfim. Essa casa havia sido habitada por uma família de sobrenome Bell, entre os anos de 1843 e 1844. Vamos ver mais para frente o depoimento da senhorita Lucrécia Pulver. Também sabemos que o período de 1846 a 1847 residiu ali uma família chamada Wickman, composta de casal e 2 filhos, mas que chegou a ficar muito pouco tempo devido aos ruídos inexplicáveis. Bom, de início os Fox não tiveram muitos problemas, mas à medida que o tempo passava, os barulhos iam se intensificando, quando em meados de março de 1848, ou seja, mais ou menos uns 3, 4 meses deles residindo naquela casa, as meninas começaram a se queixar muito dos barulhos. Elas relatavam aquele sentimento de medo, de temor, diante do que elas não conheciam, não explicavam, né? E elas passaram a ir dormir no quarto com os pais. Eram aqueles barulhos, como eu disse antes, de estalos de madeira, arranhões na parede, móveis sendo arrastados, e os pais, naturalmente, buscavam interpretações naturais, pensavam que fossem ratos, né? Outra hora achavam que era o vento batendo as portas, ou outros fenômenos da natureza, mas sempre sem sucesso. Nada que cessasse os barulhos e trouxesse uma explicação clara e lógica. Foi quando, na noite de 31 de março desse mesmo ano, 1848, desencadeou-se uma série de sons muito mais fortes que os habituais, diríamos até contínuos. Agora, relembrando a fala da nossa Ivone na semana passada, as palavras de Andrew Jackson Davis, essa madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte dizer: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. Na verdade, essa fala dele foi feita no dia 31 de março, mas ele não estava lá em Hydesville. Vamos pensar a respeito. Segundo o relato da senhora Margaret Fox, a mãe das meninas, na noite de 31 de março, a família havia ido se deitar mais cedo, tão logo anoitecera. Foi quando esses ruídos iniciaram mais fortes e, como eu disse acima, contínuos. E as meninas que se achavam recolhidas acordaram. Kate, na sua ingenuidade e espontaneidade de criança, começa a repetir esses barulhos com estalos dos dedos, né? Logo em seguida, ela lança um desafio a essa força invisível, pedindo para que essa força invisível repetisse o som feito por ela através das palmas. E o interessante é que o desafio foi aceito de imediato, uma vez que essa inteligência incorpórea respondeu de imediato. A Kate chamava essa força de Senhor Pé Rachado. Tá? A Maggie, assim, mais contida, mas ela, quando vê
a irmã desafiando e tendo essa resposta, ela inicia a contar 1, 2, 3, 4, e ela também obtém respostas dessa inteligência. E a mãe, a senhora Margaret Fox, vendo isso tudo, resolve fazer uma pergunta para testar se essa força invisível realmente diria a verdade, né? Algo que ninguém seria capaz de responder. Lembrando que a família residia ali há muito pouco tempo, 3, 4 meses. Então ela pergunta a idade de todos os seus filhos. E qual não foi a sua surpresa? Com a resposta correta, inclusive incluindo a criança que havia ido a óbito em pequena. E ela continua com as perguntas, perguntando inclusive se essa força manteria o diálogo com ela na base dos ruídos, caso ela chamasse alguns vizinhos para testemunharem o fato, que foi aceito. Agora um parênteses. Esse fenômeno, né, de efeito físico, né, de ruídos, pancadas, Kardec, o nosso Allan Kardec, em seu livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, há exatos 10 anos após, ou seja, em 1858, quando lançaria este livro, ele classificaria esse tipo de fenômeno como tiptologia. Tipto do grego, que significa batidas, logos, discurso. Então, comunicação inteligente dos espíritos por meio de batidas. Então, houveram inúmeras perguntas, e de pergunta em pergunta veio a se saber que esse senhor pé rachado fora um mascate chamado Charles Rosner, de 31 anos, assassinado por um antigo inquilino daquela casa, e que os seus despojos haviam sido enterrados na adega, ou seja, no porão. O motivo do crime havia sido um roubo de $500. Enfim, esse fenômeno dos ruídos, dessas respostas, perguntas, se repetiu por noites a fio, e eles foram amplamente investigados, primeiramente pelos moradores locais e depois pelos chamados notáveis da própria comunidade. Daí o relato da senhora Margaret Fox e também da jovem Lucrécia Pulver, que havia residido na casa entre os anos de 1843 e 1844, quando então trabalhara para os Bell, e foi ela quem confirmou que em 1844 o mascate havia se hospedado lá com os Bell. Pelo fato da casa ter apenas 2 quartos, ela havia sido mandada para a casa dos pais, que moravam não muito longe de lá, e que, passados uns 3 dias, havia sido chamada de volta. E, ao perguntar pelo hóspede, foi informada que ele havia seguido viagem, coisa muito comum. Porém, foi quando, coincidentemente, se iniciaram os ruídos. Após esse fenômeno, chamado de fenômeno de Hydesville, as meninas foram afastadas de casa. A Meg foi morar com seu irmão David e a Kate foi morar com a sua irmã Leah em Rochester. Entretanto, os ruídos e fenômenos persistiram aonde quer que elas fossem. Parecia mesmo que esse efeito era contagiante, porque até a irmã mais velha, Leah, passou a apresentá-los. Segundo o nosso Conan Doyle, isso acabou se espalhando. Dir-se-ia uma nuvem psíquica do alto se mostrando a pessoas suscetíveis. E nisso a gente pode citar a família do reverendo Jeves, em Rochester, a família do diácono Hale, residente em Greece, a senhora Sarah Tumblin, a senhora Benedict Auburn. E foi ainda nessa época que o irmão, o David Fox, iniciou uma escavação no porão da casa. Mas, como já dissemos, a casa havia sido construída em um terreno pantanoso e era época de chuvas, o que tornou a escavação inviável,
pelo menos naquele momento. No verão de 1848, foi então que uma nova escavação e o que foi encontrado abaixo de uma tábua foram fragmentos de cabelos e ossos humanos e um pouco de cal. Assim, continuando sobre a casa, foi apenas em 1904 que um esqueleto veio a ser descoberto por meninos que brincavam naquela área. Parece que a parede caiu, e quando a parede caiu, apareceu um esqueleto, uma maleta, né? E, inclusive, foi noticiado fazendo menção a esse fato ocorrido em 1848. O que se sabe é que a casa da família Fox, aquela cabana original, foi transferida para a cidade de Lilydale, também no estado de Nova York, em abril de 1916, e resistiu até o dia 12 de setembro de 1955, quando sofreu um incêndio. No lugar onde estava a casa, foi construído um belo jardim de meditação e um obelisco em memória dos Fox. Agora, voltando à época de 1848, numa das primeiras comunicações através das irmãs Fox, foi dito: caros amigos, deveis proclamar ao mundo essas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá e os bons espíritos velarão por vós. O que veremos semana que vem com a nossa Ivana. Não percam. Por insistência dos próprios espíritos, Lia e Maggie Fox fizeram a primeira apresentação pública no Corinthian Hall, o maior e mais novo teatro da cidade de Rochester, diante de uma plateia de cerca de 400 pessoas. Eles procuraram, mas não encontraram nenhuma fraude, apesar de terem aplicado os mais variados tipos de teste, inclusive alguns brutais e constrangedores para as meninas. A gente tem que imaginar que numa época onde as moças recatadas tomavam banho vestidas, elas foram submetidas a exames, tudo bem, feito por outras mulheres, tendo que ficar despidas, mas era algo muito humilhante e constrangedor. Em 1850, quando a repercussão dos fenômenos já era muito grande na América, Fox e suas 3 filhas, Kate, Margaret e Lia, passaram a realizar sessões públicas em Nova York, no Hotel Barnum, atraindo muitos curiosos. Havia então nos Estados Unidos muitos grupos espiritualistas em atividade e era grande o número de adeptos do movimento, apesar das investidas da imprensa, que de modo geral atacava os fenômenos e as meninas. Em 1852, Maggie se casa com o Dr. Elisha Kane, de origem puritana. Ele era, na realidade, um explorador, ele havia explorado o Ártico, era uma pessoa, assim, famosa à época, né? Mas ele achava que ela estaria envolvida em uma fraude por conta da irmã Lia, aquela irmã mais velha. Bom, esse casamento, ela acaba ficando viúva em 1857, quando ela, então, abjura os fenômenos para entrar na Igreja Católica, né? Bom, Kate também se casa, mas ela vai para a Inglaterra em 1871 e o interesse chegou a ter o seu dom estudado por William Crookes. Mas nós vemos que as irmãs Fox enveredaram por caminhos equivocados. Elas utilizaram a mediunidade para atender curiosos, recebendo pelas apresentações, enfim,
o que a nossa doutrina desaconselha. Mas nós sabemos também que elas eram muito novas, e foi a partir de 1858, em Paris, com o lançamento do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que vamos ter um manual de orientação e que mais tarde será reeditado como o Livro dos Médiuns, em 1861. O que nós sabemos é que o final de vida de ambas as irmãs, Meg e Kate, foi muito triste. Houve um período em que elas negaram os fenômenos espirituais, falando que tudo havia sido fraude. Isso tudo por raiva da irmã mais velha, Lia, que tinha uma vida estável, um casamento mais estável, tudo isso, uma situação financeira boa, além do fato do agravante do alcoolismo da Kate. Ela quase perde os filhos, eles chegam a ir para uma não uma instituição pública, né? E a irmã Lia, ela tenta pegar os meninos, enfim. Tudo isso, né, acaba trazendo essa negação, né? O interessante é que muitas vezes, durante o dia ela fazia apresentações dos fenômenos e à noite ela negava, né? Então a gente vê assim um processo, né, triste das meninas, né? Porém, é inquestionável que os fenômenos de Hydesville foram um marco para a história do espiritualismo e para nós, espíritas, veio a comprovar dois pilares inquestionáveis da nossa doutrina: a imortalidade da alma e a possibilidade da comunicação dos espíritos. Isso sem falar que, como fora advertido pelos espíritos, esse fenômeno acabou sendo exportado para o velho continente. Veremos no próximo capítulo. Segundo o jornal francês L'Univers, em julho de 1852, houve uma publicação que dizia: há um ano que os jornais políticos da América assinalam os progressos de uma nova seita que possui adeptos em toda a superfície dos Estados Unidos. Naturalmente, eles falavam do moderno espiritualismo. Agora o nosso agradecimento, né, pela oportunidade de pesquisa e de estudo a todo o nosso grupo, né, do Romance Doutrinário, né, aos tarefeiros, aos frequentadores, aos que nos assistem, enfim, a nossa querida Cláudia Ruas, que possibilitou, né, essa transmissão, né? E vamos finalizar com as palavras de Emmanuel do livro Estude Viva, capítulo 40, Socorro Oportuno. Está no último parênteses. Nós normalmente mencionamos que a maior caridade com o Espiritismo é a sua divulgação. Na verdade, essa frase, ela vem desse último parágrafo, né? Que fala o seguinte: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espírito é uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. E que o Mestre Jesus permaneça conosco, nos amparando, nos inspirando, e vamos manter os nossos pensamentos sempre no bem, né? Para que possamos gozar dessa companhia, né? Obrigado a todos, né? E aqui estão as obras que foram consultadas e pesquisadas. Obrigada.
para vocês uma história interessante. Aconteceu em Hydesville, numa casa muito antiga. Barulhos intrigantes atormentavam os fortes protestantes. Que fosse o demônio, mas logo a verdade apareceu em Hydesville. Hydesville, aconteceu em Hydesville. Em Hydesville, Hydesville, aconteceu em Hydesville. Irmãs Fox, assustadas, começaram a investigar e com as pancadas passaram a conversar. E as perguntas eram logo todas respondidas, um espírito a se comunicar. Comunicação espiritual, comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Comunicação espiritual, comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Assustadas, começaram a investigar e com as pancadas passaram a conversar. E as perguntas eram logo todas respondidas, um espírito a se comunicar. Provando que a alma é imortal. Comunicação espiritual, comunicação espiritual. Hydesville, aconteceu em Hydesville. Em Hydesville, Hydesville, aconteceu em Hydesville. Hydesville, aconteceu em Hydesville. Em Hydesville,